Fala pessoal, beleza? O Bernardo Kister fez um vídeo, postou lá no Instagram dele, que é uma reação a um outro vídeo de uma outra reação. Um padre falou uma coisa no programa e aí o Pablo Marçal fez uma reação, comentou o que o padre falou. E aí o Bernardo, ele comentou aquilo que o padre falou e aquilo que o Pablo falou. Agora eu vou comentar o que o padre falou, o que o Pablo falou e o que o Bernardo falou. Tá? Eu gosto bastante, eu quero comentar isso primeiro que eu gosto bastante do Bernardo. Eu acompanho muita coisa dele, geralmente coisa política, mas claro que eu discordo da maioria das coisas que ele fala em relação à igreja, em relação à doutrina religiosa, né? Mas ficou bastante interessante o que ele falou e eu achei bastante engraçado por conta das coisas que têm acontecido em relação ao Papa, né? Que ele é católico ferrenho e aí aconteceu algumas coisas em relação ao Papa. Então eu quero comentar, o vídeo que ele postou é exatamente esse aqui. Ó. Eu peguei de lá do Instagram dele, é esse vídeo aqui. Vamos ouvir algumas coisas comentando. Ô padre, eu sou evangélica, eu tô errada? Eu disse, tá, claro que tá. Por que eu estou errada? Porque você não tá na igreja que Jesus fundou. Quando você... Então tem um pedacinho aí que é o padre falando, né? O padre falando sobre a pessoa estar errada, porque ela não está na igreja católica e tal. E ela não vai ter salvação porque ela não está na igreja católica. E o Pablo vai condenar a fala do padre. Produz esse tipo de coisa, a gente se divide. Ah, mas não é possível! O padre está certo. Só na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo existe salvação. E que o Primeiro, o padre está certo, a fala do padre está certa. Padre, eu sou evangélica, eu tô errada? Eu disse, tá, claro que tá. Por que eu estou errada? Porque você não tá na igreja que Jesus fundou. Quando você... Vamos lá, então o padre está certo em falar isso? Claro que tá, claro que tá. Eu discordo do padre, eu discordo veemente do padre. Primeiro, eu quero dizer que eu acredito que tem salvação na igreja católica também. Porque a salvação não depende de uma igreja, não depende de obras, depende da fé. Mas a igreja católica, ela diz que só existe salvação dentro da igreja católica. É a crença deles. Eu discordo da crença. Mas o padre falar isso não está errado, é a crença dele. Ele tem que falar isso mesmo, né? Por exemplo, se eu acredito que idolatria é pecado e que os católicos estão cometendo idolatria, eu posso dizer isso. Eles podem discordar de mim, mas eu posso, é a minha crença. Alguém de qualquer outra religião pode dizer que discorda da Bíblia, que não acredita na Bíblia, que a Bíblia é uma mentira. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. É a crença da pessoa. Então, o padre dizer isso está certíssimo. Está certíssimo em relação ao que ele acredita. Eu discordo dele, mas ele está certo em dizer o que ele acredita. E aí, o Pablo vai dizer que está dividido. Você produz esse tipo de coisa, a gente se divide. E aí a crítica do Bernardo vem em cima disso. Presta atenção que a crítica dele vem em cima disso. Tá? Primeiro, eu queria dizer o seguinte, o Pablo é um cara bastante inteligente, mas é um coach. É um coach. E se você segue o Pablo Marçal, deixa eu te falar, o Pablo é um coach. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que ele não está muito preocupado com as coisas que são verdadeiras. Ele está preocupado em vender curso, vender palestra. É claro que ele fala algumas coisas interessantes, porque se ele só falasse besteira, ninguém comprava nada que ele vende, né? Nem livro, nem vídeo, nem palestra, nem nada. Mas o cara é um coach, ele vai falar um monte de besteira. Tá? Então não dá para acompanhar Paulo Marçal. Mas repare que a crítica aqui do Bernardo não é sobre o Pablo ter discordado do padre, ter dito que o padre não tinha dito aquilo. É sobre a questão da divisão, que o Pablo vai dizer que quando você fala isso, está dividindo o povo. E claro que não está dividindo o povo, ele está falando o que ele acredita, ele está certíssimo em dizer aquilo. Ah, mas não é possível! O padre está certo. Só na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo existe salvação. Lembrando, aqui o Bernardo está correto em dizer o que ele acredita. Tá? Eu discordo, mas ele está correto em dizer o que ele acredita. E que o padre está pregando divisão? Ah, Pablo, pelo amor de Deus, cara. Você se diz um cara tão inteligente que produziu um livro sobre marxismo, aliás, vou nem comentar. E aí vem me dizer que nós estamos dividindo? Oh, meu Deus do céu, mas assim, primeiro, o protestantismo nasceu de um cisma com a Igreja Católica, principalmente por motivos políticos, apoiado pelos príncipes, que é hoje a Alemanha e tudo mais, para se separarem do domínio terrível que Roma exercia sobre eles. E Lutero recebeu muito apoio político nessa história. Essa questão aqui do Lutero, ela é muito interessante. Por quê? Eu não vou fazer aqui uma defesa do Lutero, eu não sou um fã do Lutero, não.
Na verdade, nós não somos fãs do Lutero, mas é interessante como os padres e os católicos no geral, eles atacam o Lutero com muita força, porque eles acreditam que todo problema, tudo que acontece na igreja evangélica hoje, a culpa vem lá do Lutero. O Lutero é uma praga, foi alguém terrível que estragou, destruiu a obra de Deus quando ele foi lá e fez o cisma, quando ele separou, né, se separou da igreja católica e abriu margem para a interpretação da Bíblia, começaram as igrejas protestantes e tal. Eles acham Lutero um cara terrível e eles tentam degradar o Lutero o máximo possível. Eu não vou fazer uma defesa do Lutero, eu não sou historiador, não tenho fontes aqui para mostrar sobre a história do Lutero, para contrapor o que ele vai falar, e não me importa, porque se o Lutero não tivesse sido utilizado por Deus, e eu acredito, nós acreditamos nisso, que ele foi utilizado por Deus para fazer o que ele fez, mas se ele não tivesse sido utilizado por Deus, outro teria sido utilizado por Deus, outros teriam sido como outros foram. Além do Lutero, muitos outros falaram coisas que o Lutero falou, ele só foi o mais proeminente, o que mais falou, o que apareceu com mais força, né? Mas outros falaram também. Então não é só o Lutero. Mas o Lutero era doido, como alguns falam. Mas o Lutero tinha problema de cabeça. O Lutero teve apoio político. Cara, isso não importa. Isso pra gente não importa. O importante é que nós temos a liberdade hoje de seguir a Bíblia e não de seguir um papa, não seguir cegamente uma igreja. Nós não precisamos fazer isso. Mas eles vão criticar o Lutero dizendo que, não, vocês dividiram, foi o Lutero que dividiu. Nessa história. E dividiu-se com a Igreja Católica e levou em torno de 5, 6 milhões de pessoas com ele. Agora, vem me dizer aqui que nós estamos criando divisão, são vocês que estão criando divisão há 500 anos. Não só divisão conosco, com a Igreja Católica, a Igreja de Cristo. Pior, divisão entre vocês. Vocês, olha, o protestantismo, tenho amigos protestantes, tem muita gente boa, mas o protestantismo, queira ou não, é divisão, atrás de divisão, em cima de divisão, com mais divisão. Aí tá aí, né? Bom, esse foi o vídeo dele. Claro que ele tem mais coisas, ele deve ter no canal dele mais coisas que ele falou, deve ter metido um sarrafo aí. Mas o primeiro ponto é ele falar que o Pablo ele é protestante, né? O Pablo é coach, né? O Pablo ele vai jogar em qualquer time. Mas essa acusação, vocês fazem divisão, como se a divisão fosse um problema. A divisão, Bernardo, não é um problema. A divisão é uma bênção. A gente poder se dividir, a gente poder estar saindo de uma igreja ou de outra, é uma bênção, é maravilhoso. Eu sou contra, né? Porque eu gostaria que fechasse algumas igrejas aí. Né, a gente tem, infelizmente, alguns pastores, por exemplo, aí, você tem o Edir Macedo, você tem o Valdomiro Santiago, você tem uns caras aí que são terríveis, e cada vez aparecendo coisa pior uma atrás da outra. Mas, cara, é uma bênção eu ter a liberdade de escolher uma igreja que serve a Deus. E servir a Deus numa igreja verdadeiramente que segue a palavra de Deus, que segue a Bíblia. Nós temos isso aqui, ó, nós não seguimos pessoas, nós seguimos a palavra de Deus, né? Nós seguimos a Bíblia. Você não, cara. Você, na verdade, está com problema. Nós temos a bênção da gente não seguir uma pessoa. Por exemplo, se o meu pastor, onde eu congrego, meu pastor presidente, se ele começa a andar por um caminho errado, um caminho que vai contra a palavra de Deus, sabe o que eu faço? Eu agradeço a ele pelos anos que nós servimos juntos e eu vou para outra congregação. Eu vou congregar em outra igreja que eu acredito que está seguindo fielmente a palavra de Deus. Eu não posso deixar de congregar, mas buscar uma outra congregação, eu posso, eu sou livre para isso. Graças a Deus que eu sou livre para isso. Mas você não é, tá? O seu Papa tem feito coisas aí e você não falou nada. Até o momento que eu gravo esse vídeo, o Bernardo não falou nada das declarações do Papa, o Papa comunista dele. Ele não pode falar. Então nós vemos aí, por exemplo, olha só, olha essa notícia que saiu agora, né? Essa foi a última, né? Papa Francisco autoriza bênçãos a casais do mesmo sexo. Então, o Papa está autorizando, ele está abençoando casais do mesmo sexo, abençoando o homossexualismo. O Bernardo não falou nada. Até o momento que eu gravo esse vídeo, não tem um A do Bernardo no canal dele. Tá? Ele não falou desse assunto, ele não pode. Então, o Papa dele vai contra a palavra de Deus e ele não pode falar nada. Aí, olha só isso aqui, ó. Papa Francisco quer desmasculinizar a igreja. Eu tenho um vídeo disso aqui, tá? Nós temos um vídeo aqui. Vamos ver só o Papa falando. Olha aqui. La Chiesa è donna. A igreja é uma mulher. E se noi non sappiamo capire cosa è una donna,
cosa è la teologia della donna, mai capiremo cosa è la Chiesa. E uno dei grandi peccati che abbiamo avuto è maschilizzare la Chiesa. E questo non si risolve per la via ministeriale, questa è un'altra cosa. Si risolve per la via mistica, per la via reale. E questo è un compito che vi chiedo, per favore. And this is a task I ask you to do, please. Smaschilizzare la Chiesa. Desmasculinizem a igreja. Então é o Papa aí introduzindo feminismo, ideologia de gênero. Esse Papa faz isso, o Papa é comunista. A gente já viu as declarações do Papa sobre a Dilma, olha aqui. Donde no se encuentra, pero para condenarlo basta el volumen del sumario. ¿Dónde está el delito acá? Bueno, sí, parece que sí. Así fue condenado Lula. Cuando se revisa lo de Lula, ¿qué pasó con Dilma Rousseff? No pudieron. Una mujer de manos limpias, excelente mujer. No pudieron. Y con Lula lo metieron en cana entonces, y no pudieron. Lula e Dilma aí são honestíssimos, não puderam condenar eles. Eles tinham as mãos limpas. Bernardo, pô, se o Papa é comunista, cara, você não pode falar nada. Você tá preso. Você tá preso. Você tá no pecado. Você. Porque você tá vendo o erro ali e você não sai. É um problema que você... Imagina, você tá vivendo num lugar e aí o pecado tá imperando. Tá sendo levado ali aquela congregação, aquela igreja pro pecado. Eu posso sair. E eu devo sair. Você não pode, cara. Você não pode. Você segue fielmente um Papa. Tá? Um Papa que vai contra as Escrituras. Então, Bernardo, eu sinto muito, cara. Só lamento. Eu gosto de muita coisa que você fala. Geralmente coisas políticas, né? Mas, cara, que visão errada, né? Assim, só lamento, tá? Sua visão católica, ela é totalmente equivocada. Totalmente equivocada, tá? Estar livre para escolher, não estar preso a um Papa como você está, é uma bênção, tá? Deus abençoe sua vida. Mande esse vídeo para outras pessoas. Se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito. Deixa um comentário para mim aí. O que você achou disso que o Bernardo falou, do que o Pablo falou, do que o padre falou e do que o Papa falou. Deus abençoe. Até um próximo vídeo.